Olá, mais uma vez boa noite a todos que estão aqui com a gente conectados para mais essa live do GSH. É um prazer ter todos vocês aqui conosco para discutir esse tema tão interessante, tão complexo, que quase todo mundo que trabalha com hemoterapia ou já se deparou com casos difíceis ou vai ainda se deparar. Meu nome é Aline, eu sou médica, hemoterapeuta, superintendente médica de terapia celular do grupo GSH, e hoje a gente vai estar nessa live com o tema transfusão de hemácias raras, desafios e soluções. A gente quer compartilhar com vocês o nosso conhecimento, a nossa expertise, e também ouvir de vocês dúvidas e tudo que a gente puder colaborar com o conhecimento de todos. A nossa live hoje ela vai ser dividida em 3 momentos, serão 2 apresentações seguidas, e na sequência a gente vai abrir para perguntas. Se durante as palestras vocês quiserem mandar perguntas, podem colocar no chat, no final eu vou ler as perguntas e as palestrantes vão responder. Também será possível abrir o microfone, no final eu consigo abrir para vocês para perguntas, é só levantar a mão no botão que tem ao lado aí da tela de vocês. A gente vai ter, então, hoje 2 apresentações. A primeira vai ser com a Marília Valvasori. Marília Valvasori é nossa biomédica, especialista em imunematologia, superintendente técnica em imunematologia e terapia celular no grupo GSH. E depois, na sequência, quem vai falar com a gente é a doutora Schiller Castilho. A doutora Schiller é a gerente médica do nosso grupo, no grupo GSH, especialista em hematologia, hemoterapia e histocompatibilidade, além de ser coordenadora do laboratório de imunogenética do Hemorrio. Marília, por favor, podemos começar. Ok. Todos estão vendo? Ok? Ok, Marília, você puder colocar no modo apresentação? Isso, acho que foi. Tudo Excelente. bem? Tudo bem. Deixa eu só minimizar aqui um pouquinho, rapidinho. Só um segundo, só para mim poder colocar isso para lá. Bom, já foi. Então, assim, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer aí a comissão organizadora do GSH dessas lives, né, o convite, e eu me sinto bem feliz em poder falar um pouquinho sobre esse assunto que desperta aí tanto interesse e curiosidade, né, entre as pessoas. Então, nós vamos falar um pouquinho dos desafios e das soluções, né? O grande desafio aqui, né, pessoal, é a disponibilidade. Então, é você ter aquele sangue compatível, né, aquele sangue raro, difícil de se encontrar, para que a gente consiga atender aquele paciente aloimunizado na hora que ele esteja precisando do sangue. Então, para a gente entender um pouquinho do conceito de sangue raro, né, de hemácias raras, o primeiro conceito, eu acho que ele está bem definido na cabeça de todo mundo, né? Então, quando se fala de hemácia rara, a primeira coisa que se pensa, né, é naquele indivíduo, né, que tem a ausência de um antígeno de alta frequência populacional. Essa ocorrência de um antígeno de frequência de alta frequência populacional, ele pode ocorrer aí na proporção de 1 para 1000. Agora, o segundo conceito, às vezes as pessoas, elas não sabem, né, muitas vezes que elas estão diante de uma bolsa ou de um doador raro, né? Então, é uma associação fenotípica pouco frequente. Então, nada mais é do que aquela falta de combinação específica de antígenos que vão qualificar aquele doador como raro. Então, não é só antígeno de alta frequência. Então, a combinação da falta de alguns antígenos também o qualifica como raro. Isso pode ocorrer aí na faixa de 1 para 200 ou até mesmo chegar a 1 para 1000. E dependendo dessa combinação,
você pode ter uma ocorrência muito maior, né? Então, um exemplo que eu deixo aqui é um sangue que a hora que você bate o olho nessa fenotipagem, você enxerga isso como uma coisa comum, né? Mas pode ser bastante difícil a gente encontrar um sangue que seja DANF-A, que de A negativo, S negativo, e dependendo do tipo do RHCE que você quer. Uma bolsa R1 com essa fenotipagem, uma bolsa R2 com essa fenotipagem, ou mesmo uma bolsa R1 com essa fenotipagem. Uma coisa também importante da gente citar aqui, esses dois são conceitos, né? Então, são os dois pontos, né, que a gente deve entender. Mas a gente também tem que entender que a definição de sangue raro, ele pode ser diferente, tá? De população para população, então de regiões para regiões, né? Então, isso é um conceito que a gente sempre tem que ter para a gente, às vezes, na hora que está procurando certos tipos de fenótipo, a gente saber exatamente em que região que a gente vai escolher aquele doador. Muitas vezes a gente não tem essa oportunidade, mas a gente tem que saber que a gente vai ter que despender muito mais trabalho e gastar muito mais soros em determinadas regiões do que se você procurar esse doador em outras regiões onde essa fenotipagem ela seja mais comum. Um exemplo aqui são pessoas que são VEL negativo, né, que é um antígeno aí de alta frequência. A gente encontra ele numa ocorrência de 1 para 4 mil, na maioria da população. Em compensação, se a gente for procurar esses doadores na Suécia, por exemplo, essa ocorrência já cai para 1 para 1.700 doadores. Então, você vê que o local onde a gente vai procurar esse doador é muito importante. E é importante que a gente saiba disso, né? Para a gente conseguir ter um banco de doadores raros, né? E a gente conseguir realmente atender esses pacientes. A gente também tem que lembrar, acho que falando aqui um pouquinho só rapidamente da imunemato, né? Que nós sabemos que o risco, né? Da aloimunização, ela depende muito da imunogenicidade, né? Daquele antígeno, de fatores genéticos também entram, do diagnóstico, do número de transfusões, da frequência de transfusões que a gente possa ter, né? Mas a gente sabe que estudos, eles mostram aí que a incidência, né, da pessoa formar um halo-anticorpo, né, dela se halo-imunizar, ela gira em torno, de pacientes transfundidos, ela gira em torno aí de 2 a 3%. Quando a gente pega uma população mais específica, que é uma população que a gente tem um certo receio e tem um certo cuidado, e existe um porquê disso, quando a gente fala aí dos talassêmicos ou das pessoas portadoras da doença falciforme, esse número, essa porcentagem, essa frequência, ele pode subir vertiginosamente, né? Então, ele pode chegar a 37% de pacientes aloimunizados para talassemia e até 70% dos pacientes aloimunizados para doença falciforme. Então, já pensando nisso, né? Então, essa preocupação, ela veio desde a década de 60, né? Quando a Associação Americana de Banco de Sangue, a ABB, ela se juntou a um banco de sangue, que foi o American Red Cross, e com o apoio aí da Organização Mundial da Saúde, ela sentiu a necessidade de criar um banco de sangue raro, né, para suprir as necessidades dos pacientes. Então, desde essa época é que já se sentia essa dificuldade. No Brasil, isso aconteceu em 2014, né, com a Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, ele cria, em 2014, o primeiro comitê técnico para a implantação do Programa Nacional de Doadores Raros, surge o primeiro cadastro nacional de sangue raro no Brasil. Então, hoje a gente já tem também a quem recorrer. O último cadastro a última atualização que teve, né, desse cadastro foi em 2020. Ele finalizou aí o ano com 942 doadores com fenótipos raros cadastrados, com quase 300 mil doadores com fenotipagem estendidas cadastrados, e também com 6.500, aí mais de 6.500 doadores genotipados, então já com genotipagem eritrocitária, e mais de 43 mil doadores com associação fenotípicas pouco frequentes, que são aqueles doadores que a gente falou um pouquinho daquele conceito lá atrás.
Então, como é que eu tenho acesso, né? Como é que eu acesso? Então, assim, eu não vou explicar em detalhes, eu só vou falar os 2 primeiros passos, né? Existe todo um fluxo que funciona muito bem para você ter acesso a esse cadastro. O primeiro passo é você entrar em contato com o Hemocentro da sua cidade, o Hemocentro da sua cidade entra em contato com os hemocentros que participam dessa rede, né? E o Hemocentro local vai solicitar o Hemocentro que participa dessa rede através do e-mail sangueraro@saude.gov.br, que haja uma procura dentro desse banco de doadores desse sangue que a pessoa está procurando. Se eles tiverem esse sangue, essa bolsa de sangue vai chegar até vocês. Então, o nosso primeiro desafio, né, para a gente começar aí pensar em ter um banco de doadores cadastrados, raros, vocês vão ver que são várias etapas, mas a gente tem que começar por algum lugar, né? Então, a primeira coisa a se fazer é ter um programa, né, de fenotipagem, muitas vezes só de fenotipagem, ou até mesmo de genotipagem, de doadores em larga escala, para os antígenos comuns, né? Então, quando a gente fala de antígeno comum, a gente pode procurar tanto em doadores O quanto em doadores do tipo A, tá? Agora, quando a gente falar de antígenos de alta frequência populacional, a gente dá sempre preferência para procurar em doadores do tipo O, porque aí vai servir para várias pessoas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui são os equipamentos automatizados, que eles ajudam bastante, eles ajudam a você ter escala, né? Tecnologia em gel também, você tem aí, você ganha em escala e você tem você usa menos soro raro e você também vai usar menos hemácia. Agora, quando a gente fala dessas duas tecnologias, né, a gente está falando aí um pouco de tecnologias que usam como base a hemaglutinação. E a gente tem algumas limitações nessas técnicas, né? Tanto da parte técnica quanto da parte clínica, né? Uma das limitações aí seriam as interpretações subjetivas, é bastante trabalhoso, então você vai ter dificuldade de mão de obra, nem sempre nós temos mão de obra disponíveis, né? Você vai ter um custo elevado também, né? E, principalmente, a gente não vai ter o reagente, né? O antissoro raro, geralmente ele não está disponível comercialmente. Então, aí surgem novas, né, metodologias, que seriam aí os métodos moleculares, né? Que a gente também tem que pensar que tem que existir aí uma associação, a gente tem que conhecer os mecanismos moleculares para poder trabalhar com esses métodos moleculares, então aí existe também aí um desafio muito grande, né? E também surge aí as plataformas de genotipagem, principalmente essa tecnologia de microarray, né? Então, o desenvolvimento dessas plataformas, ele vem facilitar a aplicação técnica, né? Em larga escala, e também ela nos traz uma grande desvantagem, tanto os métodos moleculares quanto as plataformas, é que você não precisa ter o antissoro raro disponível, né? E você consegue fazer uma genotipagem para antígenos de alta frequência sem ter aquele reagente. Então, isso é extremamente importante, né? E você também consegue aí fenotipar pacientes que tenham transfusões recentes, né? Pacientes que tenham no seu soro a presença de autoanticorpo, coisa que com os equipamentos automatizados, quando você usa a técnica de hemaglutinação, pode ser uma dificuldade, né? Então, a gente pode encontrar muita dificuldade com relação a isso. E o segundo passo, né, talvez o segundo desafio aí, seria testar antígenos específicos de diferentes populações geográficas. Então, é aquilo que eu disse lá no conceito, né, no primeiro conceito. Às vezes, um sangue raro, ele é raro em determinada população, em outras populações ele pode não ser tão raro, né? Então, a gente tem o Diego B, que tem uma prevalência de 1% na Ásia. A gente também pode pensar no sangue RH negativo, né? Que na população caucasiana aí, ele chega a 15%, se você pegar a população da Ásia, ele chega a 1%. Se você tiver uma combinação do DUFA, por exemplo, né,
que você tem você não encontra isso na população asiática. Então, se você pegar um indivíduo que necessite de um sangue RH negativo e que ele tenha também um sangue que necessite de um sangue FAIA negativo, você vai ter uma grande dificuldade de encontrar nessa população. Aqui agora nosso terceiro grande desafio, né, seria a capacidade do laboratório de referência em imunematologia e identificar esses anticorpos de alta frequência, né? Então, esse é um ponto-chave, né? Então, essa capacidade, ela tem que existir mesmo nos testes pré-transfusionais, como também na rotina pré-transfusional, na rotina de pré-natal, né? E a gente tem que usar aí várias técnicas acessórias para a gente conseguir chegar nesses anticorpos de alta frequência ou mesmo na combinação de anticorpo. Eu não vou me ater aqui nas técnicas acessórias, porque são várias e acho que não é o objetivo dessa aula. Eu vou me ater mais de como realmente você chegar e descartar um anticorpo de alta prevalência na população, ou mesmo anticorpos combinados, né? Então, o que a gente tem é que o emprego dos métodos enzimáticos junto com o reagente tiol, você consegue, por diferença, onde um destrói, onde o outro não destrói, você consegue muitas vezes descartar algumas possibilidades que você já começa a surgir desde o início da sua pesquisa. Então, muitas vezes você tem alguns antígenos em mente que podem ser, e quando você usa essa metodologia, né, a combinação dessa metodologia, eles podem te direcionar para um bom caminho, né? Então, por aí você pode descartar alguns sistemas e você pode tentar direcionar para outros sistemas. Outra maneira também que a gente tem aí para conseguir resolver esses problemas seria ter um inventário, né, de células raras. Então, ter uma hemateca, ter uma soroteca, mas a gente sabe que não é fácil, né, você conseguir hemácia rara, não é fácil você conseguir soro raro. Então, geralmente, a gente consegue essa hemateca e essa soroteca através de participação de programas colaborativos entre laboratórios, tanto nacionalmente como internacionalmente, tá? Mas nem sempre eles estão disponíveis, né? Então, a gente pode contar no nosso serviço com um programa internacional, que muita gente aqui deve ter ouvido falar, que é esse SCARF, né? Que é um programa internacional de soro, de células e de fluidos raros, e esse programa nos possibilitou começar, né, a ter uma hemateca e uma soroteca que nos permite hoje identificar vários anticorpos de alta incidência e mesmo de alta frequência, e mesmo a combinação de vários antígenos. Então, aqui a gente tem aí uma tabela do que a gente tem congelado hoje na nossa hemateca e na nossa soroteca. Agora, existem outras maneiras também da gente conseguir, né, essas hemácias. Então, a gente tem sempre que pensar, não pode esquecer dos nossos painéis, né, e sempre que a gente encontrar alguma coisa rara, a gente ficar de olho nesse painel e a gente consegue congelar, né, hemácias raras, pequenas quantidades de hemácia rara, através da técnica em nitrogênio líquido, né, através da técnica da destrose e da sucrose também. Geralmente, os painéis nacionais, eles, quando tem alguma coisa rara, os fabricantes costumam colocar, escrever no painel, então é uma coisa que a gente tem que olhar sempre, e a gente também pode lançar a mão de algum painel que vem de fora, por exemplo, o painel, aquele panocel de 16 hemácias da Imucor Gama, é um painel que as 16 hemácias são genotipadas para muitos antígenos, né, raros, inclusive. Então, toda vez que esse painel chega, a gente dá uma olhada, e cada vez que a gente encontra alguma coisa rara, a gente também congela em nitrogênio líquido, e isso vai fazendo com que a sua soroteca, a sua hemateca, ela ganhe força e realmente você consiga começar a identificar esses anticorpos.
Talvez aqui o desafio maior, né, quando sai da área técnica, que é a nossa praia, né, a gente também tem que ter a capacidade, né, de registrar, de incluir esses doadores e esses pacientes, lógicos que se eles forem elegíveis, né, com fenótipos raros, bem como os seus familiares, em programa de doação autóloga e halogênica, né? Então, para a gente ter esse painel, você precisa cadastrar tudo que você tem, porque senão não adianta nada, né? E também saber que a pesquisa em familiares, né, de pacientes aloimunizados, principalmente irmãos, deveria ser sempre pesquisado, então a gente não pode esquecer desse fator, né? E a gente tem sempre que incentivar essas pessoas a doarem, claro, se forem elegíveis, né? E lembrar que em cada 4 irmãos tem o mesmo grupo sanguíneo daquele que está precisando daquele sangue. Então, é muito mais fácil a gente encontrar em família e principalmente em irmãos. Aqui eu tenho uma tabela do que a gente tem hoje cadastrado dentro do nosso grupo. Aqui eu estou falando um pouquinho, né, que tudo seria muito mais fácil, né, se a gente conseguisse continuar a congelar as bolsas. Hoje não é mais possível, né, porque esse método de congelamento ele era feito através do glicerolite. Então, desde 2008, eu sei dessa data porque acho que foi um grande baque para todo mundo que trabalha, que tem, né, e que se preocupa com esse banco de doadores, né? Então, desde 2008, que nós não temos mais esse produto comercializado no Brasil. Muitos esforços foram feitos, tá, de alguns serviços, de tentar um congelamento utilizando o glicerol manipulado, mas nós não tivemos sucesso, tá? O rendimento, ele foi ruim, né? Nós não conseguimos ter um componente de qualidade, e por esse motivo, essa parte de congelamento, ela parou no Brasil. Então, aqui eu só mostro que existe a tecnologia, né? A gente usa o método de Valery, né, para congelar, a gente congelaria em ultrafreezer, menos 65 e menos 80. A gente precisa congelar em bolsa especial, lógico, que aguente essa temperatura. Essa bolsa tem que estar protegida em racks de alumínio. A gente não pode esquecer de guardar aí alguns segmentos, alguns batoques, tanto das hemácias quanto do plasma ou do soro, porque a gente precisa, antes do descongelamento, sempre confirmar, a gente tem que ter protocolos, né, de descongelamento, então a gente tem sempre que confirmar o fator ABO-RH e o fator raro daquela bolsa, além de, antes de descongelar, a gente sempre tem que ter uma prova de compatibilidade negativa. Enquanto a gente não tiver isso, a gente não descongela essa bolsa. E a gente tem que ter esse plasma, porque caso surja alguma portaria com algum teste para alguma doença, né, nova, a gente tem que ter a capacidade de testar essa bolsa, esse doador, para aquele marcador. Como, por exemplo, a gente teve aí o NAT, né, o HBV, né, para o NAT, há pouco tempo, né? Então, quem tinha bolsa congelada teve que fazer esses testes em todas as bolsas. E a gente também não pode esquecer que a gente também tem que ter o descongelamento, né? Então, muito mais padronizado. O que eu posso dizer é que o descongelamento, ele pode ser manual ou automatizado, é um processo muito mais complicado do que o congelamento das células, porque, na verdade, a gente não pode deixar nenhum resquício de glicerol, diferente, por exemplo, de uma stem cell que você consegue deixar o DMSO, então o glicerol ele é tóxico, então você tem que garantir que na sua lavagem, no seu descongelamento, não reste nenhum glicerol, e você tem que ter uma boa recuperação, né, dessas unidades. Então, você tem que ter testes de viabilidade nessa bolsa. Então, você tem que fazer controle de qualidade, né, de hemoglobina livre, você tem que fazer o HbHT, você tem que fazer teste de osmolaridade, de potássio, tudo para garantir a viabilidade. Você tem que lavar com pelo menos 3 litros, né, de solução de lavagem, que nada mais é do que salina e glicose, para que você garanta aí
um bom descongelamento e um bom incremento transfusional. A validade hoje pela RDC é de 10 anos, né, dessas bolsas congeladas, mas a gente sabe de serviços que têm isso por mais tempo, e a gente também tem aí trabalhos que mostram que bolsas de até 15 anos ou mais, você consegue descongelar e elas estão íntegras e com bom incremento transfusional. Aqui uma tabela só mostrando dentro dos principais grupos sanguíneos, né? Os principais fenótipos que a gente procura quando a gente está tentando montar um banco de sangue, um banco de doadores raros cadastrados, né? Então a gente tenta pegar os antígenos negativos mais frequentes. E, por fim, para a gente ter, né, esse banco, né, então a gente não pode esquecer que a gente tem que ter um cadastro que apresente o antígeno raro ou a combinação de múltiplos antígenos raros. A gente tem que ter uma manutenção desse cadastro, então a gente tem que ter um contato, estabelecer um contato pelo menos a cada 6 meses com esses doadores, porque a gente sabe que ainda mais hoje em dia, né, as pessoas mudam de celular como quem muda de roupa, né? Então, a gente tem que ter um cadastro fiel desses doadores, uma vez que a gente não tem mais essas bolsas congeladas, né? Então, não é só eu abrir a geladeira, o freezer e descongelar, então eu preciso contactar esse doador, eu preciso fazer com que ele esteja apto a comparecer ao banco de sangue quando precisa, né? Eu tenho que ter um controle de qualidade, se eu tiver essas hemácias congeladas ainda, eu tenho que ter um protocolo muito rígido, muito forte do descongelamento dessas hemácias congeladas. Eu também tenho que estabelecer um sistema de informática para o gerenciamento desses produtos raros. É difícil, às vezes, a gente ficar procurando em planilha de Excel, né? E eu tenho que ter uma capacidade de recrutamento desses doadores muito bom, né? Não adianta eu ter tudo e não conseguir contato mais com esse doador. Então, a gente tem que ter uma pessoa específica, inclusive uma pessoa para explicar para esse doador, né? Dizer o quanto ele é raro, entregar uma carteirinha para ele, que ele saiba o fenótipo dele, e principalmente ele tem que saber que ele não é um doador comum, ele não pode doar toda hora, né? Então, que ele se resguarde para quando realmente ele for necessário, né? For necessário a doação dele para determinado paciente. Então, tudo isso, ele requer uma estrutura, né? Não dá para uma única pessoa fazer tudo isso sem ter essa estrutura. E aqui, só um pouquinho, entrando na solução, né, nos desafios, né, na parte transfusional. Então, eu falei muito de como ter esse banco de doador, mas a gente precisa também de um conhecimento, né, quando você vai fazer a transfusão, de um conhecimento do significado clínico dos anticorpos, né? Então, da habilidade de causar hemólise é essencial. Às vezes, a gente perde tempo procurando um sangue que aquele anticorpo pode não estar classificado como um causador de hemólise. Outra metodologia também que a gente pode utilizar quando ele pode causar hemólise são algumas técnicas, né, como o MMA e a quimiluminescência. O MMA aqui no Brasil é feito, acho que em 2 hemocentros, né, São Paulo e no Rio de Janeiro também. A gente também tem que pensar em problemas de logística, né? Nem sempre a unidade disponível está no nosso estado, ou até mesmo pode estar fora do país, né? Então, o tempo de disponibilizar essas bolsas para transfusão também poderá dificultar a transfusão. E um artigo muito legal que eu li, né? Desse grupo, né? Ele encontrou que 1/3 do suporte a esses pacientes aloimunizados, eles foram insatisfatórios, né? Então, o problema poderia ter sido resolvido com doação autóloga ou com estudos familiares para identificar possíveis doadores. Então, eu acho que a gente tem sempre que pensar em tudo, ter conhecimento técnico, pesquisar, conversar muito e, principalmente, né, estabelecer protocolo para essas situações e contar com a colaboração, tanto nacional quanto os programas internacionais que possuem um inventário de bolsas raras
para o atendimento, né? Então, para a gente não ficar aí perdida procurando entre milhões de doadores uma bolsa que às vezes um outro colega ou um outro banco de sangue tem. Queria agradecer, e essa minha equipe, né? Hoje o GSH ele conta com 4 laboratórios, e se não fosse essa grande equipe, a gente não conseguiria constituir no grupo um banco de cadastro de doadores raros. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada, Marília. A gente vai, então, seguir com a apresentação da doutora Shirley. Gostaria de relembrar que as perguntas serão feitas no final. Se vocês quiserem já incluir suas perguntas no nosso chat, elas serão respondidas pelas palestrantes. E, ao final, a gente também, para quem sinalizar com a mão levantada, a gente vai poder abrir o áudio para perguntas. Doutora Shirley. Boa noite. Liga o microfone. Tá certo. Bem, boa noite. É um prazer participar aqui dessa live. Quero agradecer em especial ao Leandro e à Fabiana pelo convite, né, e a oportunidade de falar de um assunto tão fascinante que é esse tema, grupos sanguíneos raros. Nós nos deparamos com quadros de grupos sanguíneos raros, dependendo de algumas situações. Por exemplo, uma rotina de fenotipagem estendida de pacientes e de doadores. Em muitas situações, a simples fenotipagem, utilizando soros comerciais, nos permite identificar alguns antígenos negativos, como Luteran B, KPB, Celano, né, que estão disponíveis os soros comerciais no mercado. Em outros momentos, são identificados, esses casos acabam sendo identificados por casos de numa rotina pré-transfusional, como, por exemplo, em pacientes que apresentem provas cruzadas incompatíveis e uma pesquisa de anticorpo irregular positiva. Em outros momentos, esses casos vão acabar sendo identificados em casos de doença hemolítica, onde os anticorpos maternos acabam indo agredir aquelas hemácias fetais, desenvolvendo, então, o quadro da doença hemolítica. Caso 1, a classificação de um recém-nascido. Esse caso foi encaminhado por haver uma divergência entre as classificações materna e paterna com a classificação do recém-nascido, né? A mãe é do grupo AB, o pai do grupo O e a criança também do grupo O. Bom, se a mãe é AB, esperava-se que a criança fosse do grupo A ou do grupo B, né? Então, como é que poderíamos explicar esse resultado? Poderia ser um erro? Sim, poderia ter uma troca de amostra. Poderia ser uma troca de bebês? Também poderia haver, não é impossível. Poderíamos estar frente a quadros de subgrupo? A gente sabe que subgrupos de A e B poderiam determinar que essas hemácias fetais tivessem uma quantidade mínima de antígenos A ou B que impedisse a classificação sorológica. Poderia ter uma explicação molecular? Existem explicações moleculares para casos como esse, como é a questão do 6AB. Minuto. Eita. Só um minutinho que a tela saiu. Tá aparecendo. Oi? Tá aparecendo. Tá? Para mim, não. Só um minuto. SOS Informáticos, me dando aqui apoio para resolver. Eu não consigo ver a minha tela. Desculpe. Bom, continuando essa investigação. Foi realizada a classificação sanguínea materna e paterna, e a gente pode observar que tanto a mãe quanto o pai, não existe nenhuma divergência entre a classificação ABO e RH. Ou, desculpa, a classificação direta e reversa, sendo a mãe de fato AB e o pai sendo do grupo O. A criança
como é um recém-nascido, ele ainda não desenvolveu anticorpos, nós observamos que realmente ele confirma também o grupo O. Partimos, então, para a investigação de... Só um minuto, por favor. Está tendo um problema aqui com a apresentação. Não está dando nada. Ok. Coisas... Bom. Então, ambos, a classificação sanguínea materna, paterna e do recém-nato foram confirmados. Partimos, então, para a investigação da possibilidade de subgrupos. A mãe mostra que ela não é um subgrupo de A. Foram utilizadas duas lectinas, a anti-A e a anti-H, e ela mostra que realmente ela não é nenhum subgrupo. Ela apresenta o antígeno A1. O pai, como era de se esperar, tem uma aglutinação negativa com anti-A1, positiva com anti-H, mostrando que ele realmente é do grupo O e apresenta uma grande quantidade de antígeno H. No entanto, nos surpreendeu os testes na amostra do recém-nato, onde realmente com anti-A1 não se esperava uma aglutinação, mas com anti-H, sendo a criança do grupo O, se esperaria que houvesse uma aglutinação, assim como nas amostras do pai. Essa criança, então, tem uma ausência de antígenos H nas hemácias e, dentro dessa possibilidade, ele pode ser um indivíduo, uma criança Bombay. Bom, o fenótipo Bombay é realmente um fenótipo onde os indivíduos herdam dois genes recessivos, que é o gene H pequeno, e isso impede a expressão do antígeno H nas hemácias. Com a ausência desse antígeno H, os genes do sistema BO não têm condições de adicionar os seus açúcares na membrana eritrocitária, fazendo com que, aparentemente, essa criança fosse do grupo O. Na verdade, ela é um O ainda diferente, porque ela é um O Bombay. Ela não tem nem A, nem B na sua superfície, nem um antígeno H. Essas crianças, esses indivíduos Bombay, eles produzem anticorpos naturais que ainda não estão presentes no recém-nascido, né? Esses anticorpos acabam aparecendo só após o 6º mês de vida, mas provavelmente ele terá anti-H, anti-A e anti-B. Ele é um bebê saudável, né? Ainda sem esses anticorpos, não tem problemas transfusionais, não terá problema futuro gestacional, porque é do sexo masculino. Então, o que nós fizemos foi um aconselhamento familiar e que essa criança fosse também seguida posteriormente para ver o aparecimento desses anticorpos e ficar ciente a família que ele se trata de um grupo sanguíneo raro e que isso precisa ser de conhecimento em todo momento que ele for fazer qualquer tipo de intervenção. Nesse outro slide, estão reunidos aqui 5 pacientes que foram também identificados através de uma genotipagem eritrocitária, utilizando a técnica do microarray. São indivíduos sem a presença ainda de anticorpos irregulares e foram apenas identificados através da genotipagem. Nós temos um indivíduo que tem o genótipo os antígenos Joseph Hawley negativo do sistema Dunbrock. Nós temos 2 indivíduos negativos para o antígeno JSB do sistema Kell e 3 indivíduos com fenótipos negativos e variantes, 2 U negativo e 1 U variante, pertencente ao sistema MNS. Na verdade, esses pacientes apresentam doença falciforme e são submetidos a um processo transfusional intenso, né? Eles são intensamente transfundidos e nem sempre é possível oferecer unidades negativas para esses antígenos. Então, nesse caso, a gente pode observar que 5 desses indivíduos são homens, mas essa paciente nos preocupa porque ela é uma paciente de 20 anos, intensamente transfundida, e nem sempre a gente tem tentado fazer sangue negativo para ela, mas nem sempre isso é possível devido à alta necessidade transfusional,
e ela tem apenas 20 anos. Então, isso pode realmente comprometer o futuro gestacional dela, e esses casos estão sendo vistos bem de perto, no sentido de monitorar a formação de anticorpos. Como a Marília falou anteriormente, essa produção de anticorpos, essa imunização, ela é dependente de vários fatores, né? Como a própria imunogenicidade dos antígenos, o tipo de hemocomponente, se é filtrado, a frequência transfusional, o número de transfusões que esses indivíduos recebem e a capacidade individual mesmo da produção de anticorpos relacionados ao sistema imune. Os antígenos HLA, as moléculas HLA, em especial de classe 2, têm um importante papel nessa regulação dessa resposta imunológica. Nós fizemos um trabalho, que também é corroborado por outros autores, onde os indivíduos que apresentam a molécula HLA-DRB115 apresentam uma maior suscetibilidade à formação de anticorpos. Bem, esses indivíduos ainda não apresentam anticorpos, mas, em outros momentos, esses indivíduos raros vão ser identificados através de uma rotina pré-transfusional, né, onde a gente vai ter uma pesquisa positiva e uma pan-aglutinação, ou mesmo naqueles casos de doença hemolítica perinatal que eu já comentei, onde, nesse caso, o iriato das hemácias do bebê também haveria uma pan-aglutinação a serem testados. Bom, diante desses casos, havendo uma solicitação de transfusão, o que nós temos que ver? Quanto tempo nós temos para resolver o caso? Temos ferramentas para definir a especificidade do anticorpo? Temos doador negativo para o fenótipo necessário? O anticorpo tem importância transfusional? Existe tratamento alternativo? A gente precisa lembrar que uma investigação imunematológica desses casos complexos não é simples e às vezes demora dias ou semanas. Em muitas situações nós temos que transfundir esses pacientes, eles não têm tempo para esperar. Caso 2. Mulher de 69 anos, negra, sem história transfusional ou gestacional. Foi solicitado reserva de 3 concentrados de hemácia, né, para uma neurocirurgia. Ela apresenta o grupo sanguíneo O, uma PAI positiva de Aulis Cumbres, reagindo com as 2 células desse painel de triagem. Todas as provas cruzadas incompatíveis. Partindo para a identificação de anticorpos irregulares, observava-se uma pan-aglutinação, também de 2 cruzes, a 37 graus, tanto na técnica de Cumbres quanto na técnica de Papaina. O TAD dessa paciente era positivo, com uma eluição negativa. A princípio, se pensou que pudéssemos estar frente a autoanticorpos, mas isso foi descartado, tanto pelo quadro clínico do paciente, quanto pelas características. A fenotipagem eritrocitária dela não mostrava nada demais em relação aos principais antígenos desses sistemas aqui mencionados, excluindo, por exemplo, ela é KPB positiva, ela é celano positiva, enfim. Continuamos, então, com a investigação. Sempre nesses casos, é muito importante pensar no histórico, né? Essa paciente não tem histórico nem de transfusão, nem de gestação. Nós sabemos que a maioria dos anticorpos eritrocitários aparecem após um estímulo imunológico. Desculpa. Nesse caso, não houve, né? Então, nós estamos frente a anticorpos naturais. Dentro dessa lógica de raciocínio, anti-PP1-PK, né, dentro dos indivíduos P pequeno, P pequeno, e o anti-H dos indivíduos H pequeno, estariam sendo os anticorpos, seriam a nossa primeira opção em relação à hipótese diagnóstica. Acontece que a paciente é P1 positivo. Então, sendo P1 positiva, já descartou a possibilidade de um anti-PP1-PK. Nos restou ainda o anti-H. De novo, um fenótipo Bombay. Né? A gente sabe, nós não temos no Rio de Janeiro doador de Bombay, mas outro caso, bom, testamos a hemácia dessa paciente, também com a lectina Ulex europeus, anti-H, e ele também foi um resultado negativo. Acontece que indivíduos Bombay não apresentam antígeno H nas hemácias, por apresentar o gene recessivo H,
e nem nas secreções, né, que é codificado pelo gene SE. No entanto, o fenótipo dessa paciente é Lewis A-B+. Esse fenótipo é o resultado da ação de dois genes, que é o gene Lewis e o gene secretor. Então, essa paciente, ela apresenta o gene H, o antígeno H nas secreções, né, caracterizando assim um outro fenótipo raro, que é o fenótipo para Bombay. Esses indivíduos para Bombay, eles apresentam uma pequena quantidade absorvida nas hemácias do antígeno H, mas eles produzem anticorpos anti-H e que devem ser respeitados do ponto de vista transfusional, principalmente porque reagem a 37 graus. Bom, como nós não temos doadores também, houve uma busca familiar, 2 irmãos incompatíveis. A paciente tinha 41% de hematócrito e foi indicada, então, uma transfusão autóloga. A cirurgia ocorreu sem intercorrências, mas, em caso de uma necessidade transfusional futura, sem dúvida, nós teríamos que consultar um banco de sangue raros. Nós sabemos que o Ceará reúne várias famílias Bombay, né, e lá se concentra um número maior de doadores Bombay. Então, a possibilidade de utilização através do Cadastro Nacional de Sangue Raro é extremamente importante no caso dessa paciente. Aqui eu estou reunindo, aqui nessa tabela, você pode ver que a primeira coluna, onde diz doador, reúne diversas especificidades raras, ou seja, diversas especificidades negativas para antígenos de alta frequência. Se nós consultarmos o banco de dados do Hemorrio, nós observamos que, em muitos casos, existe uma quantidade grande desses fenótipos que nós acreditamos que não seja verdadeiro. Essas fenotipagens aconteceram ao longo de mais de 20 anos. Muitos doadores se perderam. Muitos indivíduos estão indisponíveis, mas uma busca ativa em relação a esses doadores vem sendo realizada. Nós tivemos a oportunidade de realizar a genotipagem em cerca de 800 doadores e, dentro desse grupo, nós encontramos 2 indivíduos celano negativo, 4 indivíduos S grande, S pequeno negativo, sendo destes 3 U variantes e 1 só U negativo. O nosso doador RH null, que já estava caracterizado sorologicamente, 3 indivíduos Joseph negativo, nenhum Hawley, como a gente tem um paciente Hawley negativo, ainda não temos nenhum doador Hawley negativo e Lutheran B negativo. Na verdade, nossa grande demanda se concentra principalmente nos indivíduos U negativo, onde já tivemos várias solicitações, já mandamos sangue para outros estados, inclusive a partir desses doadores, e também atendendo a população afrodescendente de falciforme, que apresenta um alto índice de transfusão. Nessa tabela estão excluídas, em relação à biologia molecular, os variantes RH. Nós temos vários pacientes com fenótipo RHD e CE variantes, com antígenos negativos de alta frequência, mas se fosse começar a falar de RH, eu acho que eu estaria a live toda falando sobre sistema RH. Bom, nossa doadora RH null, ela já fez 15 doações, ela já doou para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Irlanda, para casos de pacientes com necessidade transfusional, para casos de doença hemolítica perinatal, e ela vem doando ativamente, mas ela já está com 69 anos. E aí o fato da gente não ter a possibilidade do congelamento esbarra muito nos problemas em relação à assistência aos nossos pacientes e até a ela mesma. Porque essa doadora, a gente sabe que o RH null, ele cursa também com uma fragilidade a nível de membrana eritrocitária e ela também acaba cursando com alguma anemia. Então, a gente se preocupa em relação a alguma intercorrência no suporte. Ela tem uma irmã que mora em Minas Gerais, que também é RH null, mas que também tem uma faixa etária muito parecida com a dela. Bom, eu quero aqui agradecer a Carla, o Everaldo e a Denise, que também me mandaram casuísticas de sangues raros, né? Que demandaram bastante trabalho nos seus hemocentros, né? Onde a gente vê aqui
demonstrado bolsas U negativo foram necessárias, Luteran B negativo, Celano negativo, Fel negativo, Diego B negativo, Gerbit 2, Cartwright, enfim, uma variedade grande, mostrando realmente a necessidade que temos de ter um banco de doadores genotipados e fenotipados disponível. Aqui eu trago, nesse slide, o número de concentrados de hemácias solicitados no período de 2014 a 2019, né, solicitados ao Cadastro Nacional. Ele foi apresentado esses dados foram apresentados pelo Dr. Marcelo Adas no Simpósio Franco-Brasileiro de 2019, e a gente observa aqui que existem diversas solicitações, mas que as solicitações se concentram muito em torno de RH nulo, não só para atender a deleções específicas, como casos de pacientes negativos para antígenos RH de alta frequência, como HRB, HRS, enfim, e também uma grande demanda para o negativo. Esse banco, a demanda é alta, apoiando ainda essa necessidade que a gente tem de ampliação desse banco. Aqui são alguns exemplos, também apresentados pelo Dr. Marcelo Adas nesse simpósio, de fenótipos raros que estão disponíveis lá relacionados no banco, né, como Bombay. Aqui o RH nulo não está relacionado, a gente tem que fazer um esforço nas informações em relação a esse cadastro. Então, é um cadastro que é renovado a cada ano. Bom, mas em algum momento a gente sabe que não há sangue compatível, existe uma necessidade transfusional eminente, o que fazer? Então, precisamos avaliar a importância clínica desses anticorpos, seja por uma base de literatura a consultar, ou através da utilização de ensaios celulares, como é o MMA, que está disponível em alguns serviços aqui no Brasil, que infere essa importância clínica. Nos ajuda bastante na decisão, principalmente naqueles casos onde não conseguimos identificar a especificidade do anticorpo. Então, uma ferramenta para uma transfusão iminente, ela pode ser utilizada. Em vários casos, como os casos cirúrgicos de pacientes com um nível bom de hemoglobina, a autotransfusão pode estar indicada, o uso das cell savers também. Alguns medicamentos podem ser utilizados também em pacientes para melhorar esses níveis de hemoglobina, como ferro, ácido fólico, B12, eritropoetina, hidroxiureia, a associação dessas medicações. E também existe a possibilidade de se lançar mão de medicamentos que podem mediar a resposta imune, como é o caso dos corticoides, da imunoglobulina e até mesmo de um imunossupressor como o rituximab. Nesse trabalho do grupo de Campinas, foi um estudo onde foi acompanhado 19 pacientes ao longo de um ano em uso de eritropoetina. O uso da eritropoetina diminuiu a necessidade transfusional desses pacientes, com o aumento dos níveis de hemoglobina, principalmente nos casos em que houve associação da hidroxiureia. Então, pode ser uma ferramenta para diminuir o número de necessidade transfusional de determinados pacientes complicados. Nesse outro trabalho aqui, é um trabalho do grupo inglês, onde 2 pacientes que apresentavam anticorpos contra antígenos de alta frequência, como anti-U, do primeiro caso, e o anti-JRA, do segundo caso, foram transfundidos com unidades positivas para esses antígenos, aplicando o protocolo de utilização, no primeiro caso, da hidrocortisona associada à imunoglobulina, um protocolo específico, e no outro caso, no caso 2, só a utilização da imunoglobulina. Em ambos os casos, houve um incremento, né, da hemoglobina, ou seja, houve um aproveitamento transfusional, mesmo na vigência dos anticorpos, e mesmo nessas bolsas sendo incompatíveis. Ainda se pode se lançar mão do rituximab, ele vem sendo utilizado pelo grupo francês
né, da Noisette Pirenne, e ele vem sendo utilizado principalmente naqueles pacientes que apresentam hiperemólise, síndrome de hiperemólise, né, onde, de fato, a associação desse medicamento diminuiu bastante a gravidade das reações, assim como minimizou também o aparecimento de novos anticorpos. Bom, como conclusão, várias são as ferramentas para a condução dos casos de pacientes com sangue raro, né? Todo aquele universo que a Maria colocou se faz necessário. Cada caso deve ser avaliado criteriosamente, considerando as opções disponíveis e a situação clínica do paciente, ou seja, a urgência transfusional. E é de fundamental importância o estabelecimento de um cadastro de doadores, né, o mais abrangente possível, e, com certeza, o congelamento dessas hemácias, a disponibilidade de hemácias congeladas para aqueles pacientes com necessidade transfusional urgente ou urgentíssima. Eu queria agradecer, né, não só ao GSH, ao grupo GSH, como ao grupo do Hemorrio também, a todos os meus colaboradores pelo apoio sempre e incentivo. Obrigada. Boa noite a todos, pessoal. Eu queria agradecer novamente a doutora Shirley e a Marília pelas apresentações. Foram excelentes apresentações de um tema tão complexo e tão amplo, né? Eu tenho certeza absoluta que essa discussão não se encerra aqui. Impossível, né? Que ela se encerre numa aula de 50 minutos. E eu vou, então, abrir agora para perguntas. Eu tenho aqui 3 pessoas que levantaram a mão e algumas que digitaram as questões aqui direto no aplicativo. Então, eu vou chamar primeiro Caroline Souza Vilar Outor. Eu vou te dar acesso ao som, Caroline, e você pode abrir o teu microfone agora. Você precisa acessar o seu microfone, Caroline, para falar. De qualquer forma, enquanto a Caroline tenta entrar, eu vou ler uma pergunta de Ruston Lievori. Podemos utilizar Cell Freeze e Cell Stab da Biohad para congelar as hemácias para preparar a hemateca? Acho que essa é uma pergunta para a Marília, né, Marília? Eu não te vejo aqui, mas eu não sei se você está nos ouvindo. Estou. Eu abri minha câmera aqui. Eu acho que é porque ainda está compartilhando, mas pode usar sim, tá? Você pode fazer tanto o método caseiro, né, que é aquele que a gente citou, que tem vários livros aí a técnica, como você também pode usar esse método, não tem problema nenhum. O importante é procurar, A mesma pessoa e congelar. Isso mesmo. O Houston também perguntou, Marília, como outros países congelam as hemácias já há tanto tempo, como Inglaterra, França, Estados Unidos, e o Brasil não consegue? Acho que você falou um pouquinho disso na aula, né? Aí você está falando de Por que congelar o Brasil não consegue? e congelar a bolsa, né? Congelar a Isso, bolsa acho que inteira. sim, acho que é isso. Então, mas nós fazemos isso há muitos anos, tá? O problema é que em 2008, o glicerolite, né, que era o principal componente aí para você congelar uma bolsa de sangue para transfusão, ele foi suspenso, o registro dele foi suspenso. E aí tudo parou, né? É por isso. Mas a tecnologia todo mundo tem, e assim que isso retornar, né, que eu espero que um dia retorne, a gente tem total capacidade de chamar esses doadores que estão cadastrados. Então, essa é a importância, né, de você manter o cadastro e manter principalmente esse cadastro atualizado. A gente vai conseguir chamar esses doadores e voltar a congelar essas bolsas. Tá ótimo. Eu vou abrir agora o microfone de Thaís Viana, tá? Vamos ver, Thaís, se você consegue falar. Teu microfone está habilitado, você precisa abrir ele.
Thaís e Viana. Outra pessoa que ergueu a mão é Márcia Lopes dos Reis. Eu vou habilitar o microfone também. Márcia, se conseguir, pode falar. Ativa o teu microfone e fala. Acho que o pessoal está com dificuldade, gente, de mexer no aplicativo. Temos também outra pessoa que ergueu a mão, Silvia Guedes de Souza. Vocês Silvia conseguem me Guedes escutar? de Souza. Sim, Vocês estamos te conseguem me ouvindo, escutar? Silvia. Certo. A minha Sim, pode pergunta falar. vai para a doutora. Minha pergunta vai para a doutora Shirley Castilho. Eu fiquei sensibilizada com o caso dela, do paciente que é U negativo, que está com 69 anos de idade, né? E tem uma irmã também idosa. E eu gostaria de saber dela, a nossa legislação, nossa portaria de consolidação, lá no artigo 37, ele fala, ele delimita qual a frequência de doações, qual a idade mínima e máxima, mas coloca que existe a exceção em circunstâncias especiais que podem ser avaliadas e aprovadas pelo responsável técnico do serviço de hemoterapia. Então, minha pergunta, se nesse caso, ela vai abrir mão dessa brecha da legislação, eventualmente, para convocar essa doadora após os 70 anos de idade, se ela tiver condições clínicas para isso. Obrigada pela pergunta. Sim, na verdade, é um conjunto de coisas. Se a doadora estiver disposta, tiver boa saúde, a gente poderia lançar mão, sim, dessa prerrogativa. A preocupação em relação a essa doadora, que ela, na verdade, ela é RH null, é que ela, em função dela também ter uma anemia crônica, por conta do seu próprio fenótipo RH, ela nem sempre está em condições de doar. Isso, se somando à idade, somando a outros problemas clínicos relacionados a uma idade mais avançada, a gente realmente tem bastante preocupação em autorizar uma doação. Nós chegamos a autorizar uma doação com um hematócrito bem limítrofe. Ela ficou bem, mas ela demorou a recuperar, então a gente tem que fazer ácido fólico, fazer ferro, enfim, não é uma doadora de manejo muito simples. Então, ela está aconselhada a não doar, ela só doa sob demanda, e, na verdade, ela precisa ser avaliada a cada demanda, se ela realmente tem condições. Recentemente, houve uma demanda e ela não se sentia bem, disse que ela não estava em condições físicas, clínicas, para fazer uma doação. Então, a gente também não faz nenhum tipo de pressão em relação a isso, né? Então, esse é o contexto, né? Mas, sim, se ela estiver disposta, se ela estiver bem, houver uma demanda, ela pode fazer a doação com a nossa autorização médica. Tá certo. Muito obrigada pela resposta. E quem sabe essa vai ser a doadora mais velha um dia do país, né? Talvez. Obrigado, Silvia, pela pergunta. Olha, a Márcia Lopes dos Reis e Thaís e Viana estão com o microfone habilitado, só que vocês precisam clicar no botãozinho do microfone aí na tela de vocês para conseguir falar, tá? Se vocês ainda quiserem falar. Eu tenho mais algumas perguntas digitadas aqui, de Aline da Silveira. Boa noite. Qual a incidência de antígenos raros aqui no Brasil? Em quais regiões? Nossa, acho que essa é uma pergunta que precisa de uma tabela enorme para responder, né, Shirley? Eu não sei, depende muito do antígeno, da combinação de antígenos. Exato. A gente utiliza, né, a frequência de 1/1000. Né? E, sem dúvida, o Brasil né, é um país muito grande e tem algumas regiões onde você vai encontrar mais indivíduos com fenótipos negativos para antígeno de alta frequência relacionado ao caráter racial. Então, no Sul, você vai encontrar
como mais ou menos até a parte da doença falciforme, né? Nessa distribuição, principalmente relacionada às migrações que aconteceram no país. Então, no Sul, a gente encontra fenótipos muito mais negativos, muito mais relacionados a europeus, então, o Right-A negativo, então, já na Bahia a gente vai encontrar o negativo, aqui no Rio de Janeiro, bastante mesclado, a gente tem também, a gente observa o predomínio de fenótipos negativos relacionados à população afrodescendente, como JSA, JSB negativo, como o U negativo, o Rowley negativo, o Joseph negativo, todos mais relacionados a essa população afrodescendente. Então, se for mais para o norte, onde você vai ter uma população mais indígena, talvez Diego B negativo fosse mais prevalente, enfim, até em Florianópolis tem Diego B negativo em função também de uma população indígena local. Então, tudo está bem relacionado à distribuição racial dentro do nosso próprio país. É isso aí. Eu tenho mais 3 perguntas aqui, eu acho que dá tempo da gente fazer as 3 ainda. Uma pergunta: seria também importante criar um cadastro nacional de pacientes, dessa vez de pacientes, tá? Com fenótipos raros, para evitarmos a aloimunização desses pacientes? É uma pergunta bem interessante, né, Shirley? Porque esses pacientes eles ficam com os seus registros focados na unidade em que eles são atendidos, né? Não sei se existe um cadastro nacional de pacientes com fenótipos raros. Você sabe se existe, Shirley? Não existe. Não existe. Isso realmente é uma preocupação grande, porque esses pacientes pipocam de um hospital para outro, de regiões, e nem sempre ele dá a informação de que ele tem algum problema específico, até o fato de serem aloimunizados, não só a informação sobre o fenótipo, mas a informação sobre possuir ou não anticorpos contra antígenos importantes, com antígenos públicos ou associação de anticorpos, que acaba caindo nessa questão de uma situação de raridade, de 1 para 1000 ou até mais. Então, acho que isso seria muito importante ter uns cadastros, igual tem para, por exemplo, hemofílico, que você pode acessar as informações desse paciente em qualquer lugar. Seria bastante interessante, porque é uma população realmente que preocupa e, às vezes, a informação não é passada nem no próprio Estado, né? Então, até recentemente, eu estava conversando sobre isso, de dar, fazer uma cartilha para esses pacientes, principalmente aqueles que são já imunizados, e que informação, para onde você for, para o hospital que você for, você tem que levar e mostrar isso, né? Então, acho que esse é um trabalho que a gente vai ter que, enquanto não tiver um acesso à informação globalizada, que pelo menos a gente faça uma conscientização desses pacientes a respeito da importância de levar aquela informação aonde ele for. E, na verdade, também um pouco de culpa nossa, e de reflexão, que é disponibilizar a informação para ele, né? E mostrar para ele, olha, isso é importante, você tem realmente que levar e tal. Então, acho que esse é um trabalho que precisa ser melhor desenvolvido. Eu acho que esse é um ponto importante que a Shirley colocou, que eu acho que depende muito mais de nós, bancos de sangue, né, em conseguir identificar esses pacientes, que não só para antígeno de alta frequência, mas com esses múltiplos, né, com essa combinação fenotípica rara, da gente poder conscientizar essa pessoa, né, então entregar uma carteirinha, uma carta, e fazer com que essa pessoa entenda o quanto é importante ela ter aquilo e levar aquilo com ela para uma cirurgia, ou mesmo carregar para uma emergência, né? Porque facilitaria muito a vida da gente, né? Saber onde ela tomou sangue da última vez, quais são os anticorpos, é óbvio que ela
durante aquele período, ela pode desenvolver mais algum anticorpo, porque a gente sabe que a pessoa que forma um anticorpo provavelmente vai formar o segundo, vai formar o terceiro, ela é um bom respondedor, né, que a gente chama, mas a gente já não partiria do zero, né, a gente teria um histórico dessa pessoa. Mas é isso mesmo, seria muito interessante, mas eu acho que deveria partir também da gente, enquanto a gente não tem esse cadastro. É isso mesmo, excelente. Última pergunta, tá, pessoal? Shirley, qual seria a dose de hidroxiureia utilizada em associação com a eritropoetina? Difícil pergunta. Eu realmente não tenho a mínima ideia. Eu acho que existem protocolos, né, existem referências na literatura e realmente teria que buscar. Eu realmente, como eu não faço essa abordagem terapêutica, eu não sei te dizer, mas com certeza essa informação existe em vários artigos, a gente tem as propostas de utilização, alguns hospitais até nos seus protocolos, né, podem ser inseridos até nos protocolos institucionais, mas eu não tenho essa informação para te dar. Mas se você tiver dificuldade, eu posso responder num outro momento, se você tiver dificuldade de achar essa resposta. É isso aí, eu queria lembrar a todos que essa aula ela vai ser disponibilizada na plataforma, no YouTube do Grupo GSH em breve, tá? A gente só precisa fazer algumas configurações para depois disponibilizar. Então, quem quiser assistir a aula de novo ou acessar alguma parte da aula que ficou com alguma dúvida, vai ter a possibilidade de acessar a aula novamente pelo YouTube. Eu queria encerrar agradecendo muito a Marília Valvassori, doutora Shirley Castilho, duas parceiras de trabalho, né, parceiras de trabalho aqui no Grupo GSH, dizer que o trabalho de vocês dentro da imunohematologia tem um alcance incrível dentro do país e até fora do país, né? Então, vocês têm muito a contribuir. O Grupo GSH disponibiliza as suas redes sociais, tá? Para quem quiser entrar em contato, tem o endereço de e-mail lá, que a gente pode tirar algumas dúvidas de vocês que ainda possam ter ficado depois que a gente encerrou essa discussão. Tá? Então, para finalizar, eu queria avisar a todos que a nossa próxima live, o nosso próximo webinar vai ser no dia 26 de outubro, está aí na telinha de todo mundo, tá? E o tema vai ser transfusão no trauma. Boa noite a todos e eu agradeço também a presença de todos vocês que ficaram até agora, quase 8h20 da noite, para conversar um pouquinho sobre esse tema com a gente. Muito obrigado, Shirley, muito obrigado, Marília, novamente. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Tchau, tchau, Boa noite pessoal. a todos.